Olá pessoal, nós vamos falar hoje sobre exceção contábil. Exceção contábil ela tem a finalidade distinta para sobrescrever determinadas dimensões contábeis e criando reversões ou até mesmo criar regras de rateio dentro do meu sistema. Então vamos falar sobre ela. Bom, eu deixei configurado uma exceção contábil, então a tela minha chama-se exceção contábil. Repare que eu sempre uso muito o menu rápido, mas eu também tenho a mesma disponibilidade de utilizar pelo menu normal, tá? Aqui, o que eu fiz? Eu deixei um exemplo configurado, onde eu falei que o esquema contábil meu era o mundo do café, mas reparem, eu poderia selecionar para qual esquema eu quero, porque a gente já falou sobre outro vídeo que eu posso ter múltiplos esquemas. E todos esses caras aqui são itens que eu posso trabalhar como parâmetros para que execute isso. Aonde eu uso muito exceção contábil. Por exemplo, contabilizar as devoluções em contas específicas de devoluções e não na conta de origem da receita, impostos ou a própria receita. Criar regras de rateio automática e aí por diante. Criar e trabalhar, por exemplo, em remessas de bonificação, demonstração, para cair em determinadas contas do plano de contas. Então, nada mais é do que uma tela muito importante, onde eu posso sobrescrever contas ou todas as dimensões contábeis, ou, neste caso, eu criar regras de rateio. Então, olha o exemplo que eu fiz. Eu cadastrei uma exceção contábil, eu falei que ele crie uma reversão, aconselho sempre deixar marcado para criar uma reversão, porque se você não marcar, ele vai não contabilizar o fato original, e aí você perde rastreio do que está acontecendo na contabilidade. Para qualquer tipo de documento, eu poderia, para qualquer tipo de lançamento, desculpa, e para qualquer tipo de documento. Então eu poderia filtrar um tipo de lançamento específico ou um tipo de documento específico. E aqui eu estou falando que eu quero tudo que cair nesta conta contábil, ele aplique essas definições de baixo. Mas eu poderia, por exemplo, falar que tudo que acontecer nesta conta contábil, de uma determinada organização, de uma determinada atividade, de uma determinada produto. Então aqui eu posso configurar quais combinações me interessam, ou até mesmo de qualquer lista de usuário, ou de qualquer outro item que eu definir que seja importante. Aqui eu deixei uma forma global, mas cá, aqui não tem limite às formas de combinação. E aí embaixo, óbvio, eu falei que 10% do que cair naquela conta, eu quero que coloque na minha conta multas a pagar do passivo e os 90% da minha contribuição sindical aqui nos outros valores. São contas hipotéticas, simplesmente para exemplos, mas eu poderia sobrescrever também todos esses itens aqui. Alguns exemplos que eu usei recentemente a exceção contábil. Por exemplo, quando o cliente queria que quando caísse em um determinado centro de custo o valor, rateasse automaticamente para outros centros de custo. O que eu fiz? Nada mais, nada menos do que coloquei uma regra que quando o lançamento fosse de um determinado centro de custo, ele automaticamente dividiria em outros centros de custo e não tinha conta contábil aqui. Então, não mexia no fato. Ele simplesmente reordenava os lançamentos que eu tinha dentro do meu centro de custo. E aí, poderia, nesse caso, como foi configurado, ele quebrava os valores automaticamente. Então, aqui um exemplo que está configurado, é importante sempre verificar. Essa verificação ele vai fazer para garantir que tudo que você colocou de percentual aqui dentro esteja 100%, e ele vai marcar como válido, senão ele não vai rodar essa exceção. Uma exceção, uma vez configurada, eu tenho que sair do sistema e entrar novamente para que ela cate, porque ela está diretamente ligada com a engine contábil. Então, por exemplo, se eu fizesse um lançamento agora, vamos verificar. Vou fazer um lançamento de uma fatura fornecedor simples, bem básica, para a gente ver isso acontecendo na prática. Então, vamos lá. Vou lançar uma fatura fornecedor, ou seja, um contas a pagar. Vou pegar um tipo de documento meu, guias e boletos, que não existe documento fiscal. Vou falar aqui que é consumidor final. E vou usar a DevCoffee como nosso parceiro para lançar.
Então eu coloquei a DevCoff aqui, ele já vai setar para mim todas as configurações que eu tenho definido. Vou na minha linha de fatura e vou definir que eu quero lançar no meu na conta de FGTS. Então, FGTS. Vou lançar nessa conta aqui de FGTS, que é a que está a exceção funcionando, e quero colocar que eu quero lançar R$1.000 a pagar. Com R$1.000 a pagar. E vou completar essa fatura, ou seja, vou falar para o sistema que ela está pronta para seguir o seu fluxo. Quando se a regra estiver certa, ele vai executar e reverter os lançamentos. Olha o que aconteceu aqui. Ele colocou lá R$1.000 a débito na conta do FGTS e 1.000 no meu fornecedor. Ele reverteu o 1.000 da minha despesa e colocou R$100 na minha conta do passivo e R$900 na minha outra conta do passivo, mantendo as minhas dimensões. Muito importante aqui, se eu desmarcar para que ele não crie reversão, esse lançamento não ia ocorrer. Ele ia colocar somente esses de baixo. Qual é a parte complicada? Se eu tenho que rastrear isso, eu tenho uma complicação ao entender o que está acontecendo. Então, se eu analisar esse fato aqui um pouco mais detalhado, eu consigo ter, hoje, nesse fato, qual foi a contabilização dele, de origem, e o contabilizado. E, consequentemente, no mesma coisa no meu, que eu fiz a reversão. Na outra forma, ele ficaria aqui, origem e o contabilizado, e sumiria o valor, ou seja, não teria a forma de rastrear este lançamento aqui. Então, eu aconselho sempre a deixar a reversão para que você consiga mapear o que está acontecendo dentro do seu lançamento contábil. Uma outra forma, como eu falei agora há pouco, que eu poderia trabalhar é não criando exceções que sobrepõem conta, mas sim que sobrepõem outras dimensões. Ponto importante aí, eu poderia criar, além de sobrepor as dimensões contábeis, não mandar sobrepor, quebrar valor. Então aqui na minha linha poderia ser 100% numa linha só. Então ele só trocaria a minha dimensão contábil. Neste caso, talvez não há dificuldade em não trabalhar com qualquer reversão, porque daí ele simplesmente vai estar trocando a dimensão contábil e não o principal item, que é a conta. Então fica aí a critério de cada um de vocês. Mas o lançamento contábil é bastante importante aí e para ser utilizado no dia a dia.